Aqui é o delegado Vladimir, da Polícia Civil de Canela, para informar que a nossa campanha segue com doações e distribuições de alimentos. Mas para dizer também que o número de famílias que têm buscado doações ainda é maior do que o número de pessoas que têm trazido. Então, reforçar o pedido ao todo canelense para que tragam mais doações, para que venham à delegacia, para que a gente possa fazer essa campanha seguir forte, firme, com distribuição em grande quantidade. Traga as doações, participe, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer Canela inteira feliz. Só amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer Canela inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer Canela inteira feliz. Então, buenas! Estamos ao vivo em mais uma live pelo Portal da Folha, né? Hoje a nossa bancada novamente está bem representativa. Temos conosco o nosso vereador do MDB, vereador Luciano Melo, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela, Ronaldo de Paula, e o nosso colaborador aqui está sempre conosco, o advogado Henrique Aller, da Bock e Fávero. Tá? Senhores, os microfones estão todos abertos, as câmeras estão todas abertas, vocês podem comentar os temas uns dos outros, perguntar um dos outros, e também em algum momento nós vamos responder as dúvidas de internautas que possam vir falar conosco, ok? Nesse primeiro momento, eu quero pedir licença dos senhores para dizer que nós estamos no ar com o apoio de Serrilar, Graduação EAD do Senac, Madeireira Parisotto, Lojas Parada 50, Marlene Gottschalk, Farmácia Líder, Italínia Casa VIP Decor, Inovicel Assistência Técnica de Celulares, Espaço Essência Corpo e Mente Unidos, Elo Materiais de Construção, Laboratório Diagnóstica, que tem lá o teste do Covid-19 para quem quiser testar, tá, senhores? Coopec, Colégio das Hortênsias, Conserra Contabilidade, Cia do Alarme, Britacom, Biolaboratório, que também tem o teste do Covid-19, Bicho Gaúcho, Aloha Sorvetes Artesanais e Águia Informática, assistência e consultoria. Muito boa tarde. Acredito que, Luciano, teu microfone está desligado, tá? E o Ronaldo, eu acho que o Ronaldo caiu. Mas a gente vai aguardar aí a volta dele. Ó. Ele está pedindo para entrar de novo aqui, já vamos colocar o Ronaldo conosco aí. Agora sim, o microfone do vereador Luciano está aberto. Luciano, de cara, vou abrir para ti aqui, para te manifestar, e depois a gente vai seguindo com os outros convidados. Então, boa tarde, Chico. Boa tarde ao doutor Henrique, boa tarde ao nosso amigo Ronaldo, presidente da SIC, que vem fazendo um grande trabalho frente à Associação Comercial de Canela. Dizer, Chico, que é uma honra, te agradeço desde já pelo convite de estar aqui hoje falando sobre temas tão relevantes, né, dentro dessa pandemia que atinge o mundo todo, que é o coronavírus. Obrigado, Luciano. Ronaldo, obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. Fica à vontade para dar aí uma boa tarde aos nossos internautas. Boa tarde, mesa presente hoje ali. Obrigado pelo convite, né? Estamos aí para tentar ajudar a cidade de Canela para que a gente consiga sair dessa problemática que a gente enfrentou agora e o mundo todo, né? Então, acredito que a gente está no caminho certo, né? Tem bastante coisa que já foram decisões que foram tomadas no passado que deram certo e esperamos passar esse problema todo aí zerados, né? Quem sabe com uma estratégia muito bacana que foi adotado, embora doeu muito na carne e ainda vem doendo, né? Mas acredito que a gente consiga sair dessa com melhores, né? Enfim, vamos pegar o problema e ver o lado bom disso tudo, o que nos ensina isso, né?
Beleza, beleza. Henrique, boa tarde. Muito bem-vindo ao nosso debate. Boa tarde, Chico. Quero cumprimentar você, sua equipe, agradecer mais uma vez pelo espaço, cumprimentar o vereador Luciano, também parabenizá-lo, Luciano, por toda a trajetória lá na secretaria, agradecer a parceria que foi firmada e por sempre nos ter recebido lá, e dar uma boa tarde também para o amigo Ronaldo aí, que está compondo a mesa junto conosco. Senhores, na nossa segunda live aí do nosso debate, hoje eu vou pegar um pouco mais pesado porque eu quero a participação de todos, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer é no seguinte sentido. Necessitávamos flexibilizar as atividades econômicas, tá? E nós temos aqui o Henrique, que acompanha o estudo de perto, inclusive a questão dos servidores. Nós temos o Ronaldo, que é o presidente da SIC, e o Luciano, que hoje é um vereador, mas que já foi secretário de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Necessitávamos flexibilizar, né? Existe alguma preocupação aí da SIC, do Poder Público em relação a isso? Como é que vocês veem a partir de agora como isso vai se comportar? Fiquem à vontade. Ronaldo, não sei se você fala primeiro. Eu posso falar? O que a gente pede agora, né? Que seja feito um entendimento tanto do poder público, né, como das empresas, porque as empresas elas estão se articulando para poder voltar. Os empreendedores, o comércio em geral, ele está tomando algumas atitudes e fazendo alguns cortes, de repente, na folha salarial, fazendo uns cortes de gasto, fazendo o que dá, enxugando o que dá, né? A única coisa que hoje a gente sofre bastante é com a questão de como flexibilizar algumas coisas. Nós temos que fazer uma campanha daqui a pouco para fazer com os inquilinos, tá? De imóveis. Da gente poder ter uma parceria tanto das imobiliárias como dos próprios proprietários dos estabelecimentos, que eles olhem um pouquinho agora para o próprio empresário que está já há algum tempo trabalhando, honrando seus aluguéis em dia, né? Fazendo com que a economia gire, que hoje eles dêem uma olhadinha com carinho para cada empresário e ver se não dá para flexibilizar alguma coisa. Não estou pedindo perdão de aluguel, mas, se possível, que o faça, né, para aquele empresário que hoje está precisando, necessitado. Na minha questão, por exemplo, eu tenho 2 aluguéis hoje que eu pago, e eu tive do próprio proprietário do estabelecimento, ele veio fazer uma proposta durante 6 meses, ele vai somente me cobrar 50% do valor do aluguel. Então, assim, eu pedi para ele se a gente podia ter uma negociação, e ele me fez essa proposta durante 6 meses, eu pago 50% de aluguel. O que isso quer dizer? Eu ganhei 3 meses de aluguel dele, partiu dele isso. Mas eu conversando com alguns outros empresários, e eu percebi que isso não está acontecendo como um todo. A gente entende também que, às vezes, a pessoa precisa daquele aluguel, mas o que a gente pede é que seja um entendimento, um bom senso de todas as partes. Às vezes ceder um pouquinho, né? Às vezes vale a pena você ganhar metade de alguma coisa do que 100% de nada, né? Então, assim, hoje é o nosso maior problema, que a gente tem isso e torce para que no futuro não tenha, de repente, um novo bloqueio, um lockdown logo na frente, que é um dos temores que a gente tem de que possa esfriar, e isso vai acontecer, o inverno está chegando, e aí surge alguns casos hoje desse vírus, e aí a gente tem que fazer um fechamento mais drástico. E aí muitos empresários que hoje já não estão conseguindo achar uma luz no fim do túnel, né, estão já passando por um problema, de repente pode ser pior ainda. Então é só mais isso, é um diálogo um pouco maior, de repente, do poder público, de ter alguns incentivos, da parte privada também, de bancos, enfim, né, da gente sentar mesmo numa grande mesa e poder debater, achar um denominador comum, né? Então, essa é nossa maior problemática, é justamente essa, de achar um meio da gente conseguir seguir de mãos dadas e, quem sabe, o ano que vem ainda continuar com as mesmas fachadas em todas as ruas, né? Porque é o meu medo maior, isso é com a quebradeira, digamos assim, né, de alguns parceiros. Passo a palavra aí. Vejo que, Chico, dando continuidade ao que o presidente da SIC, o Ronaldo, falou, momentos críticos requerem ações críticas, né? Estamos num momento assim que a todos os dias são notícias muito negativas em todo o mundo.
E é o momento de se reinventar. É um problema que vai atingir desde a grande empresa até o pequeno empresário, né? Aquela pessoa que é autônoma, num todo, é um coletivo. Então é o momento de se reinventar. Assim como o próprio poder público, né? A prefeitura também vai passar por um problema sério porque começa a não arrecadar como arrecadava até então. Eu peguei o relatório de receitas da prefeitura há pouco tempo atrás e realmente a arrecadação foi quase que inexistente nesses últimos 30 dias, né? Então, falando de empresas, as empresas vão ter que se reinventar o seu negócio, vão ter que renegociar contrato, como o próprio presidente estava falando agora há pouco, o Ronaldo, renegociar o aluguel do seu espaço, né? E dar férias coletivas para os seus funcionários, e em últimos casos até demitir. Já tem muitas empresas, infelizmente, que estão demitindo, né? Senhores, mas eu gostaria de saber o seguinte, assim, eu tenho uma visão de que a economia, na verdade, ela é uma grande piscina, tá? Então tem aquele dinheiro ali dentro e é aquele dinheiro ali dentro. Se tu parou de botar água lá dentro, não vai ter mais água dentro daquela piscina. Concordam comigo? Então vai chegar uma hora que esse dinheiro vai acabar, porque nós não estamos produzindo. Então não adianta muito o empresário ser criativo, né? Vai chegar uma hora que vão acontecer demissões, vão acontecer rompimentos de contratos, sejam de aluguéis, sejam de trabalhos. O Henrique é da área trabalhista, né? Sabe também um pouco disso. O Ronaldo, ele é patrão. Então vai chegar uma hora que isso vai acontecer se esse for o ritmo da economia. Se seguir esse ritmo da economia. Estou errado? O que vocês acham? Não, está correto. Não. O que tem preocupado, sim, o Ronaldo talvez tenha recebido muitas dessas angústias, né, dos empresários, principalmente do setor turístico, é que todas essas medidas que estão sendo pensadas para os próximos 60 dias, para o setor do turismo, são insuficientes. Porque dificilmente daqui a 60 dias a gente vai ter uma retomada da economia, infelizmente, né? Do ponto de vista da arrecadação do município, a gente talvez tenha outras alternativas, né? Estão sendo estudadas lá no Ou Congresso. seja, aquela grande mangueira, né, Henrique, que jogava água dentro dessa piscina da economia regional, que era o turismo, não vai estar colocando mais essa água lá dentro. Talvez para custear as despesas básicas do município, né, essa ajuda que venha da União de complementação, enfim, dessa ausência de arrecadação, vai suprir. Agora, do ponto de vista da iniciativa privada, realmente é um ponto muito delicado. E aí é justamente nesse aspecto que tem relevância o que o Ronaldo falou da negociação, né? A gente está num momento que eu tenho dito que é inédito, que vai exigir soluções inéditas, né? A gente não tem resposta para tudo ainda, a legislação não estava preparada para isso, né? Então a gente não tem uma resposta legal para todas as situações que a gente está vivendo e, obviamente, em muitos casos o judiciário vai ter que ser acionado para dirimir essa controvérsia, né? A gente tem o caso dos empresários que têm os aluguéis para pagar, mas que também tinham uma parcela de um acordo trabalhista para pagar, né? E que não vão ter condições de adimplir. Então é muito complexo. Do ponto de vista de todas essas situações, que eu tenho dito é que o melhor caminho é a consensualidade, né? Se as partes tiverem condições de chegar no meio termo, podem ter certeza que hoje e sempre vai ser a melhor alternativa, né? Henrique, aproveitando a participação, tem uma pergunta do Vladimir aqui no nosso Facebook. Quando vocês falam dos aluguéis, ele se refere aos trabalhadores também. Pô, os trabalhadores também estão na mesma situação, quer dizer, o cara reduziu a sua renda e ele tem um aluguel para pagar. Há essa possibilidade de uma renegociação? Como é que tu vê isso? A gente tem duas situações diferentes, né? Do ponto de vista da locação comercial, com a suspensão das atividades, né, e com a própria restrição, mesmo que agora a gente tenha retomado, de certa forma, as atividades comerciais, o imóvel comercial ele deixou de ter aquela destinação para a qual ele havia sido locado, né? E esse tem sido o fundamento que tem sido utilizado para a revisão desses contratos de locação, né? Com a retomada agora das atividades, a gente vai entrar num outro aspecto, né? Na questão da proporcionalidade, que o movimento não está mais o mesmo e etc. Na locação residencial, a situação é um pouquinho diferente, porque a locação residencial se destina, obviamente, à moradia e, mais do que nunca, a gente está utilizando o imóvel para esse fim, que é para moradia, né? Nesse período de isolamento social, mais do que nunca a gente está utilizando os imóveis. Então, seria difícil, do ponto de vista jurídico, obrigar
com que o locador fizesse qualquer tipo de redução, etc. Mas é uma situação excepcional, né? A gente sabe que vão ter muitas pessoas que vão ter uma redução de renda, vão perder os seus empregos, e isso vai ter um impacto nas locações locatícias residenciais, e aí sim, ó, não, foi o que eu falei antes, não existe uma resposta pronta, mas eu acho que vai ter que existir bom senso. Bom senso. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para os três da mesa. Eu gostaria que cada um externasse a sua opinião. Paramos cedo demais? Paramos no momento certo? O que vocês acham? Luciano? Bom, eu até pouco tempo atrás estava como secretário, estive como secretário de governança, Chico e componentes da mesa. E desde o primeiro momento nós tentamos seguir o decreto do governo do estado, né, em todas as situações, ou seja, nós publicamos um decreto flexível, depois nós publicamos um decreto mais rígido, depois voltamos com um decreto flexível, e sempre seguindo o governo do estado. A gente vê o que vem acontecendo no mundo todo, em termos de notícias, TV, rádio, jornais, isso assusta e apavora muito, principalmente para quem tem os pés no chão. Talvez aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos sofrer alguma consequência maior agora na vinda do inverno, do frio, onde as pessoas vão confundir, né, coronavírus com resfriado, com gripe. No meu ponto de vista, tomamos as decisões certas, né? Se talvez tivesse parado primeiramente os parques, hotéis, pousadas, e depois gradativamente os demais setores, né? Mas, do meu ponto de vista, tomamos sim a atitude certa. Ronaldo, acertamos, paramos no tempo certo, paramos cedo demais, o que tu acha? Tudo do ponto de vista do comércio e das indústrias, obviamente. Bom, como foi falado anteriormente, né, a gente não tem uma cartilha disso, a gente não tem um manual, jamais visto o que a gente está passando agora, né, então a gente não tem como tirar um parâmetro de se estava certo ou estava errado. A única coisa que foi baseado era com os outros países, os problemas que lá aconteceram, tá? Mas isso são coisas que não tem como comparar, são culturas diferentes, são povos diferentes, é diferente. O nosso país é outra história. Eu tenho os dois lados, tá? Eu vejo assim, ó, paramos cedo demais em alguns setores e outros foram acertados, tá? O que eu digo isso, paramos cedo demais? Eu acho que o momento não foi propício. Ele poderia ter, essas 2 semanas, ela poderia ter sido evitada, poderia ter parado 2 semanas depois. Mas então, se tivesse parado depois e tivesse dado alguma coisa, seríamos o culpado? Não, por isso que a gente teria que conversar mais, a gente tem que conversar mais. No meu ponto de vista, foi cedo demais, tá? Porque se vier isso, como o vereador Luciano falou, muitas pessoas vão confundir isso ali na frente. Com gripe, com resfriado, com até mesmo rinite, e as pessoas vão achar que é isso e daí gera-se um pânico, né? E a questão que nem a gente estava falando, por que se foi parado isso, que veio isso dos governos e coisa e tal, tem que parar? Para se ganhar tempo de se colocar leitos, de ter respiradores, de se aparelhar mais, tá? Então, assim, o fechamento foi para eles se preparem mais. Mas daí a pergunta é, por que não fizeram isso nos outros anos, anteriormente, né? E agora que a água bateu na bunda, a gente tem que parar tudo e que se dane. Entendo também que essa parada meio radical, assim, vindo unilateral de cima para baixo, vai servir de muleta para muitos políticos e muitos gestores de tapar aquela sua incompetência, das coisas que deixaram de fazer. Vai ser um prato cheio para o governo do estado dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar o funcionalismo agora por causa do coronavírus. Porque não teve a receita. Tá, mas esse problema já existia, não é de agora, né? E agora vai piorar. Mas então pedimos agora para o pai União, o pai Bolsonaro, que o Bolsonaro vai ter que resolver o negócio. Não é assim. Não podemos endividar o Brasil, que já estava com déficit bilionário, agora vai passar de 500 bilhões. Da onde que a gente vai tirar esse dinheiro para fazer isso? Então, não tem uma... podemos ligar a Casa da Moeda e imprimir dinheiro, tá? E a inflação? Como é que a gente vai fazer para fazer isso? Então, assim, existe muita briguinha política, isso é uma coisa que irrita muito, sabe? Então, essas briguinhas políticas,
E, a meu ver, foi cedo demais. Assim, olhando no contexto hoje, foi cedo demais para algumas cidades, tá? Não estou dizendo que deve ser que nem o governo do estado lidou com todas as cidades na horizontal, todo mundo é igual. E não somos, a gente entende que são cidades diferentes, são culturas diferentes, têm problemas diferentes. Nós não tivemos nenhum caso. Porto Alegre já teve horrores, né? Mas são coisas diferentes, né? Então, a meu ver, foi cedo demais em alguns setores aí. Beleza. Henrique, o que tu acha? Eu acho que qualquer opinião que a gente dê hoje, qualquer conclusão que a gente dê hoje é fácil, né? Porque olhar para trás é fácil. É, eu particularmente acho que agora, nesse momento, tanto a nível municipal, estadual, federal, a gente continua sem saber o que fazer. A grande verdade é essa, a gente ainda não tem uma certeza, não existe uma definição. Olhando hoje, eu acho que foi cedo, mas olhando hoje, há 15 dias atrás eu não achava que era cedo, né? A gente não tinha noção da velocidade que a doença ia se propagar, a gente tinha um receio muito grande por conta do turismo, do que isso ia implicar. A nossa situação é um pouco diferente do resto do estado, não só pela questão climática, mas pelo nosso fluxo populacional, que é um fluxo completamente diverso. A nossa população flutuante vem de diversas partes do país, do mundo. Então, eu hoje, olhando, acho que foi precipitado, mas eu tenho certeza que 15 dias atrás eu não achava isso. E da mesma forma que eu tenho opinião, não sei dos outros companheiros de mesa de vocês, Chico, de que dentro de pouco tempo a gente vai ter que ter um outro lockdown, né? Eu acho que isso não vai ser na próxima semana, mas talvez dentro de um mês, dentro de 45 dias, a gente vai ter que fazer isso, né? Eu tenho uma preocupação muito grande do que vai ser feito com a educação, por isso até acompanhei a live que o secretário Tolão participou. O secretário tem feito um diálogo muito, muito, muito importante com a comunidade. Não é uma decisão fácil de se fazer, e acho que nesse momento é o que vai impactar no maior fluxo de pessoas, né? A retomada da atividade escolar é o ponto que falta para a nossa cidade voltar a funcionar por completo. Até porque muitas mães, Henrique, deixa eu até te interromper, muitas mães não vão poder trabalhar, ou pessoas da família não vão poder trabalhar, porque estão com as crianças, porque não tem aula, né? Tá acontecendo isso, a gente já vê algumas pessoas que gostariam de voltar a trabalhar, mas não podem nesse momento, porque não tem alguém tem que ficar em casa cuidando das crianças. Exato. Né? Então e a preocupação com as crianças, principalmente por a gente estar no interior, né? As crianças têm um contato com a família inteira, né? E um ponto, Chico, que eu já vou trazer essa questão para o debate também, que eu tenho dito é que é muito confortável para nós, né? Que moramos numa casa sozinha, num terreno que tem 3, 4 cômodos, né? Que a gente tem a oportunidade de ter um distanciamento, inclusive dentro de casa. É muito fácil para a gente opinar sobre questões de distanciamento social, quando a gente sabe que tem muitas pessoas dentro da nossa comunidade que não têm esse privilégio que nós temos. É fácil mandar lavar as mãos quando a gente sabe que tem comunidades em Canela que nem água potável tem. Exato. É muito fácil. Obviamente que isso traz uma consequência nessa decisão da gente tomar. Vamos fazer um lockdown, né? Vamos fazer uma parada total ou não? Um ponto muito interessante disso tudo é que a gente viu esse vírus começando de uma classe social mais elevada para as classes menos privilegiadas. E a gente também vai ver isso aqui, né? Talvez a gente não tenha mais essa linha, né, do vírus vindo de uma determinada camada social, porque a gente já está numa situação de contágio indiscriminado na região do Sudeste e região Nordeste. Mas a preocupação que o Sudeste tem, por exemplo, hoje é essa. Se você começa a disseminar o vírus nas comunidades que são menos privilegiadas na questão sanitária e etc., é uma tragédia. E eu acho que aqui a gente vai ter que ter essa mesma preocupação, né? Um atendimento de saúde pior, digamos assim. Quem vai ser mais atingido? Quem tem menos condições de se tratar a respeito disso, né? É por aí. Eu quero fazer uma segunda pergunta para vocês, tá? São Chico, no sábado, iniciou popularmente São Francisco de Paula, a distribuição de máscaras para a população. Então eu tenho aqui a pergunta de
um leitor dizendo: Canela deve seguir esse exemplo de São Chico e fazer essa distribuição de máscaras para a comunidade carente? Enfim, para a comunidade como um todo? Chico, existe sim essa possibilidade, mas hoje nós estamos dependendo muito de doações, por exemplo, né? Nós temos empresas em Canela e pessoas em suas casas produzindo máscara para doar para a saúde, por exemplo, para o hospital, né? Então, existe sim essa possibilidade. Nós tivemos reunião esses dias atrás, até o presidente, o Ronaldo, participou da reunião, né? Onde houve uma observação de repente, as máscaras serem doadas junto na sacola, nos alimentos, né? Para os mais necessitados. Então, existe sim essa possibilidade. Eu tenho uma segunda situação que eu gostaria da participação de vocês. Deixa eu só fazer uma observação com relação a essa questão das máscaras. Com Que eu acho o certeza. seguinte, eu acho que para um efeito de tranquilidade social é excelente a utilização da máscara, né? E tenho certeza que, obviamente, evita muito contágio também. Agora, essa questão de transferir para o poder público essa obrigatoriedade de distribuir máscara, né? Como é que a gente vai controlar, Chico, em determinadas localidades do município? Como é que a gente vai controlar se está todo mundo usando máscara? A pessoa, para usar a máscara, tem que usar a máscara no máximo 4 horas. Isso a gente está dizendo que a pessoa vai ter que usar 3 máscaras durante o dia, né? Então, acho que a gente tem que ter bom senso também. Eu acho que, vamos num local público, vamos para o centro da cidade, vamos no mercado, vamos na farmácia, vamos estar num local que vão ter outras pessoas. Acho que é importante a utilização da máscara. Agora, trazer essa questão de distribuir indiscriminadamente, acho que é um gasto até difícil conseguir. Quem é que vai conseguir fornecer tal quantidade Perfeito, nesse perfeito. momento, né? Esta colocação, Até Chico, fazendo uma colocação. essa colocação do Dr. Henrique, nós falamos sobre isso também na reunião, prefeitos, secretários, alguns vereadores, né, a SIC, de não simplesmente obrigar, e sim colocar como sugestão que as pessoas usem máscara, né? Começar uma campanha para que as pessoas usem máscara. A pergunta anterior em relação a ter iniciado muito cedo, não a parada, né? Nós temos um grande problema, não é só em Canela, isso é no Brasil, no mundo todo, que é a falta de conscientização das pessoas. Nós aqui em Canela, nós publicamos um decreto bastante flexível e houve uma demanda, digamos assim, contrária, indignação das pessoas que queriam que tudo fosse fechado. Aí, no dia seguinte, o prefeito publicou um novo decreto mais rígido. E o que aconteceu? As pessoas continuaram indo nas praças, as pessoas continuaram jogando futebol nos campinhos. Então, é tudo uma questão de conscientização, né? Esse é o detalhe. As pessoas têm que entender que a situação é grave, é um momento que todos têm que ter prevenção, têm que ter responsabilidade. O doutor falou uma coisa ali que é verdade, não tem que estar só sobre a responsabilidade do poder público tudo, né? As pessoas têm que ter responsabilidade por si e pelo próximo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É até um ponto bem interessante. Existe uma capitalização política, isso a gente sabe que tem, né? Se vocês me disserem que não existe uma capitalização política da pandemia hoje no Brasil, né, eu vou ser obrigado, eu vou cortar o microfone de vocês, se vocês disserem que não existe. Porque existe, tá? Então, assim, até que ponto isso vai atrapalhar os municípios, tá? A gente tem um município, por exemplo, no Nordeste, que o prefeito disse: olha, gente, eu queria voltar a trabalhar, mas eu não posso flexibilizar porque eu estou sendo pressionado pelos meus colegas para que a gente mantenha tudo fechado para conseguir garantir uma negociação de verba com o governo federal. Então, não está tudo muito... A preocupação, o foco não está errado nesse momento. O que vocês acham? Posso começar, Chico? Por favor. Eu acho o seguinte, eu acho que é a males que vem para o bem, tá? E talvez não houvesse um momento melhor para a gente ter essa discussão. Eu acho que muito estava se discutindo sobre reformas, reforma da Previdência, reforma administrativa, e a reforma do Pacto Federativo estava adormecida. O secretário Luciano tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, na dificuldade que é o orçamento público, né? E a gente sabe que esse modelo que a gente instituiu de arrecadação para a União com posterior distribuições para os entes federativos, da forma como está, não dá certo. Isso está comprovado já, né?
pega as áreas da saúde, da educação principalmente, são as áreas que mais sofrem com isso. Portanto, eu acho que, inegavelmente, há um apelo político. Eu costumo falar que tudo na nossa vida é político, né? Então, seria inegável, seria inafastável que isso acontecesse nesse momento, mas acho importante, acho que tem coisas que vão ser necessárias, inclusive, né? Acho que fora essa questão de politização, de outras questões políticas que estão vindo à tona, que talvez não seriam interessantes, mas eu acho que, principalmente do ponto de vista do orçamento público, eu acho que foi excelente isso que está acontecendo, tá? E eu acho que a gente vai colher bons frutos disso. Bom, sempre há males que vêm para o bem, como tu falaste, né? Até foi interessante, né, a participação do Henrique, porque ele não é um político, né? Daqui a pouco o Luciano, que já vê o lado mais político da coisa, vai ver um pouco diferente, que é necessária essa negociação e tal. Mas o que tu acha, Luciano, a respeito disso? Tu acha que nós vamos colher bons frutos? Porque eu tenho aqui alguns relatos de empresas que já fecharam em Canela, de empresas de empresários, amigos meus e clientes. Olha, o imposto eu vou pagar depois. Eu vou primeiro priorizar aqui o pagamento dos meus funcionários, vou priorizar algumas contas mais necessárias, o imposto vai ficar para depois. Quer dizer, as receitas dos municípios, dos estados vão cair, lá na frente vai faltar para pagar o funcionalismo. Não está se dando pouca atenção ao problema em si para se discutir um pouco mais essa questão ideológica? O que tu acha, Luciano? Não tenha dúvida disso. Sempre vai existir a questão do aproveitamento da situação, né? Mas falando em relação à Canela aqui, Chico, nós aprovamos na Câmara de Vereadores há alguns dias atrás um projeto onde possibilita as empresas e o próprio contribuinte num todo, né? Isso vai ser feito via decreto, a parcelar ou pagar mais adiante, o IPTU, o próprio ISS para as pousadas, hotéis, né? Além de contribuição de melhorias. Então, o Canela está preocupada com isso. Já previu e foi aprovado na Câmara de Vereadores, agora vai ser só, digamos assim, prevista a data em decreto, né, para que as pessoas possam pagar mais adiante. Porque a gente sabe, eu falei anteriormente, a arrecadação do município ela caiu bastante. Só esse mês nós arrecadamos em torno de 56% a menos do que o mesmo mês do ano passado, né? Isso é um absurdo em termos de por isso é que o prefeito está tomando algumas atitudes necessárias, algumas ações drásticas em relação à prefeitura, porque a prefeitura também vai passar por crise logo adiante, né? E o que vai se tentar evitar daqui a pouco faltar recursos para pagar a folha de pagamento dos funcionários, que é uma coisa que o prefeito sempre se preocupou muito, né? Ô Ronaldo, a SIC consegue medir isso? A SIC sabe o número de demissões, qual foi o impacto? A SIC consegue me dizer assim, por exemplo, tu como presidente da SIC consegue me dizer, olha Chico, abriram no sábado, algumas empresas no domingo, hoje trabalhando, consegue medir se foi bom esse retorno agora após o lockdown? Como é que vocês estão vendo isso lá? O que a gente conseguiu apurar até agora, Chico, e isso muda de hora em hora, né? Esses números estão mudando constantemente, né? A retomada no setor dos nossos sócios, da área de gastronomia, ela não aconteceu porque foi feito um estudo, e aí alguns empresários estão expert já nesse sentido, né? Que não vale a pena, às vezes, abrir, e sim fazer delivery, fazer a questão do buffet, né? atendimento. Se não abre o buffet, não vale a pena o PF, é mais ou menos isso, né? Isso, então assim, porque tem um custo, né? Para te abrir hoje, você gasta água, luz, funcionário, gás, água, uma série de coisas. Então, de repente, você fazendo o PF, o prato feito, é mais vantajoso você reinventar. Então, está servindo para muitos empresários reverem algumas coisas, os custos, não somente para a área da gastronomia, mas para todos. De repente, alguns funcionários que estavam ociosos e aí estavam sendo mantidos no trabalho, de repente alguns gastos a mais dentro do escritório, material de escritório, onde é que estava se imprimindo folhas e entregando, no caso dos contadores, por exemplo, se manda tudo impresso para os seus
os seus clientes? Não, hoje pode mandar via e-mail, via WhatsApp, via rede social. Então, assim, reduz o lixo, reduz o papel, reduz a impressora, reduz uma série de coisas. Então, a gente está aprendendo com isso tudo, lado bom disso tudo, né? Porém, na pergunta que tu me fizeste ali das demissões, não tem hoje um cálculo exato de quanto vai dar, tá? Mas eu acredito que esse número deva chegar a 15% da população hoje de número de desempregados de Canela. Só que daí a gente tem um pequeno probleminha. Quantos a gente tem hoje em Canela? Oi, tu te referes a 15% Oi? de quem estava trabalhando? Cortou o número. Tu te referes a 15% de quem estava trabalhando? De 15% de quem estava trabalhando. É um número bem significativo. Eu acredito que é muito alto esse número. É muito. Mas e quantos trabalhadores nós temos hoje em Canela? Nós temos um pequeno problema que a gente está sempre no achômetro, né? A gente não tem certeza de nada. E aí, esses problemas, essas coisas que acontecem ali, servem para a gente rever algumas coisas, para a gente estudar melhor, se preparar melhor, ter alguns dados. Hoje a gente tem dificuldade para saber quantos CNPJ a gente tem, quantos aluguel, quantas pousadas a gente tem, hotéis a gente tem, quantos a gente tem desses aluguéis por temporada. A gente não sabe nada na realidade, sabe? A gente está tudo no eu acho que é isso, eu acho que é aquele outro. E aí a gente precisa ter alguns dados hoje para a gente conseguir até traçar alguma coisa, para ter um número mais exato, né? Eu posso te chutar que metade da população dos que trabalham hoje vão estar desempregados daqui a 60 dias, mas quantos trabalhadores nós temos hoje em Canela? Quanto por cento da população? O IBGE diz que é 42, mas eu chuto que nós temos mais de 60 mil moradores em Canela, que tem a maior parte ou é a área invadida, ou veio para cá, ou veio na mão de obra para construção civil, daí trouxe a esposa e mais 2 filhos, e aí vem vindo, daí não está junto, sabe? Então, esses números a gente não sabe, sabe? E aí nós pensamos uma vez para fazer um estudo disso, para a gente ter os números todos de Canela. A gente passa de R$200 mil para a gente fazer um levantamento desse. A gente já está estudando junto para fazer com as outras entidades e o poder público também, de como custear isso, né? Quem é que vai bancar esse valor? E será que agora é o momento da gente fazer isso? Não. Ô Luciano, eu tenho um questionamento diretamente para ti. Vou te maximizar aqui na tela, porque essa aí vai diretamente para ti. Tu como representante do MDB na Câmara, como ex-secretário da Prefeitura, eu tenho aqui um questionamento dos clubes, tá? Do Clube Serrano e do Tênis Clube de Canela. O questionamento deles é o seguinte: as academias foram liberadas, né, com aquelas questões de distanciamento, cuidado de higienização, aquela coisa toda, né? Mas os clubes não puderam liberar algumas atividades como natação e o tênis. E eles acreditam que o tênis, como é jogado de dupla, um de cada lado da rede de distanciamento, com todas as medidas de higienização, poderia ser retomada essas atividades. Inclusive, Gramado já retomou, o Gramado Tênis Clube. Como tu vê isso aí? Tu acha que daqui a pouco a Prefeitura não poderia dar uma olhada nessa situação aí? Só para que todos entendam, Chico, nós tivemos uma reunião alguns dias atrás entre prefeito, secretário adjunto, líderes das bancadas, presidente da Câmara, líderes das bancadas da Câmara de Vereadores, presidente da Câmara, o Ronaldo, presidente da SIC, Procuradoria da Prefeitura, e esse assunto esteve em pauta. E o nosso jurídico ficou de analisar, o jurídico da Prefeitura ficou de analisar essa situação. Porque se fala em abertura de clube para 2 pessoas irem lá e de repente jogar tênis, vamos supor o Canela Tênis Clube, mas e as demais pessoas que vão lá de repente assistir? As academias, elas abriram, estão sendo fiscalizadas, onde por período ou por hora vai poder ter uma pessoa, né, ou seja, 4 pessoas, uma pessoa a cada 10 metros, digamos assim, com todos os cuidados possíveis. Então esse assunto esteve em pauta dentro dessa reunião, né, onde esteve presente a participação de todos os partidos que fazem parte do governo, assim, as lideranças partidárias, digamos assim, da Câmara de Vereadores também. Tá, mas os clubes é até legal essa argumentação, né? Porque no caso do tênis, o máximo que tu vai jogar é 4 pessoas numa quadra gigante, né?
O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que nenhuma decisão se toma sozinho, né? A gente tem tomado decisão de governo e agora tem buscado a Câmara de Vereadores, a própria Associação Comercial, então está se verificando juridicamente essa possibilidade, mas hoje não pode abrir. É diferente, então, da situação das academias, é isso? Exatamente. Até porque as academias elas foram permitidas com algumas regras e estão sendo fiscalizadas todos os dias, né? E se caso não cumprir com o que está no decreto, automaticamente vão ser fechados. E me diz uma coisa, quem faz a fiscalização dos clubes, das academias, não pode fiscalizar os clubes também? Que essa política seja vedada à assistência, porque me parece, e aí, já que é um debate, né, me parece que é uma questão mais de interpretação do que uma questão rígida da lei, nesse caso, Luciano. Por isso que o jurídico da prefeitura está avaliando essa situação, Chico. Essa situação ela foi colocada em pauta, como eu te falei, nessa grande reunião entre todos, né, prefeitura, Câmara, Associação Comercial, e ficou para o jurídico, então, verificar, analisar esse mérito, né, para depois a gente poder tomar alguma atitude em relação a isso. Beleza. Mas os clubes não estão esquecidos, está sendo feito uma análise. Deixa eu só concluir ali. Pois não, Ronaldo. Deixa eu só dar uma contribuição ali. Que nem tu falaste ali, será que as academias estão sendo fiscalizadas? Então, já que as academias, o pessoal que fiscaliza não poderia fiscalizar os clubes e coisa e tal, né? Aí, o que eu vejo nisso tudo? Cara, a gente está fazendo um negócio muito errado. Onde é que já se viu a gente ter que fiscalizar se o cara está fazendo certo ou errado? Cara, ele está se prejudicando também, tchê. Ele não entende que ele vive no mesmo lugar, na mesma cidade, ele respira o mesmo ar. Então, assim, essa questão de que, fiscalização tem que fazer, mas tem que fazer isso. Isso não existe. É a mesma coisa das máscaras. A máscara, usando a máscara, mais de 4 horas, ela vai criar bactérias ali que vai propiciar mais ainda a presença do vírus. Aí tem outro problema. Então, assim, não adianta a gente dar a máscara para o cara usar o dia inteiro, se 4 horas ela tem que botar fora, se ele não fizer uma higienização. Então, assim, a questão é de todo mundo fazer a sua parte. Não deveria nem ter fiscalização num negócio desse. Cada um tem que cuidar do seu negócio. Por exemplo, na minha loja, eu tenho que cuidar, além dos meus funcionários, eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar do meu cliente. Porque eu estou trabalhando, a minha família está em casa, minhas filhas de 9 e 13 anos estão em casa. Então, de que adianta eu vir para a loja, ganhar um pseudo dinheiro, sobreviver um pouquinho, pegar essa porcaria, levar para dentro da minha casa e aí contaminar minha família? Eu tenho que me cuidar, então eu tenho que higienizar minhas mãos, higienizar o meu ambiente de trabalho, eu tenho que ensinar o meu cliente, e eu sim tenho que fiscalizar para que o meu cliente faça certo e que eu também faça certo. Então, quando a gente fala assim, o poder público tem que fiscalizar, cara, cada um tem que fazer a sua parte. Tem que ter o bom senso nessa hora, não adianta ter fiscais na rua cuidando se está fazendo certo ou errado. Isso não vale só para essa situação que a gente está vivendo. É lógico, cara, para tudo, né? Exato. Eu acho que fica também um pouco dessa lição, né? Aliás, falando em fiscalização, a gente tem que agradecer aí ao delegado Vladimir, né? Agradecer à Brigada Militar, ao capitão Gil, agradecer ao Corpo de Bombeiro, a Marisa, né, a comandante Marisa, a fiscalização da prefeitura, o próprio departamento de trânsito, que infelizmente, Ronaldo, por falta de conscientização das pessoas, tem que haver essa fiscalização, até entenderem. Como eu falei anteriormente, nós tivemos a capacidade de publicar um decreto flexível, onde a grande maioria das pessoas foram contra. Aí depois foi publicado um decreto rígido, onde as pessoas também ficaram contra. Luciano, então, tu me desculpa a pergunta, mas dentro dessa parte da flexibilização do decreto, trava-língua, não havia daqui a pouco muita informação sendo jogada para as pessoas de diversas fontes, que elas não conseguiram entender direito o que estava acontecendo com o país? Será que não faltou daqui a pouco? E eu escrevi isso na minha última edição impressa, que foi lá no final de março,
tá? Que diante da pandemia a gente segurou o impresso em função de uma série de questões e vem trabalhando direto na internet. Lá na minha última coluna impressa eu dizia, não tá na hora de alguém vir a público e acalmar o pessoal, porque tá todo mundo muito assustado, cara. Nem todo mundo tem essa informação certa, busca essa informação certa, é um formador de opinião. Então eu acho que também a questão da informação certa para as pessoas é o que faz com que elas se acalmem e daqui a pouco não vão contra o decreto do prefeito, quando ele segura, quando ele flexibiliza. Essa é a minha opinião. E eu acho que no começo lá da pandemia, lá no começo desse combate, faltou um pouquinho de comunicação. Não uma comunicação institucional, mas de uma maneira geral, nós como comunidade, faltou um pouco essa comunicação. Não sei se vocês concordam com isso. Eu creio, Chico, que muitas e muitas informações as pessoas receberam. Porque quando vem informação de que lá na Itália muitas pessoas estão morrendo por falta de respirador, as pessoas se apavoram. E ao mesmo tempo a gente vê aqui na cidade vizinha que foi publicado um decreto mais rígido. Então tudo que acontece as pessoas estão sabendo e automaticamente vão cobrar do poder público. A responsabilidade é jogada sobre o poder público, né? E por isso, exatamente por isso que o prefeito decidiu, né, em reunião com todo o secretário, que a partir daquele momento se seguiria o decreto do governo do Estado. Tá. Se seguiria exatamente o decreto do governo do Estado. Não, tudo bem. Nesse ponto, há essa hierarquia governamental, né, que deve ser seguida. Gente, eu preciso finalizar, nós já estamos aqui há 45 minutos online. Eu gostaria de, antes de colocar a palavra para vocês para as considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta bastante simples, tá? Nós estamos, ao que aparenta, sem nenhum caso, nós não temos nenhum caso confirmado de Covid-19 em Canela, Gramado, São Chico, Nova Petrópolis, graças a Deus. Recebeste os números da saúde já, Chico? Quais deles, Luciano? De hoje? Sim, recebi. Tem um suspeito. Recebi, eu tenho... É um suspeito só, né? Isso. É um caso suspeito. Exato. Então, dentro de uma lógica, e a gente tem que trabalhar com a lógica, né? Senão fica difícil. Se nós não temos nenhum caso, não tivemos nenhum caso nos últimos 30 dias, que nós vamos para 30 dias, né, de paralisação. Exato. Né? Quer dizer, a coisa está razoavelmente tranquila. Eu concordo, no meu ponto de vista, que a parte turística realmente para Páscoa tinha que ser estancada, porque ali o vírus poderia vir de fora. Então essa flexibilização agora ela veio em boa hora, porque ao que parece a região está atacando bem a questão do vírus. Eu não sei. Então, quando vocês falam assim que daqui a 1 ou 2 semanas, a questão das escolas, esse vírus, dá pra gente dizer que esse vírus não está circulando na nossa comunidade? Essa é a pergunta. Luciano e Ronaldo, o Henrique, infelizmente caiu a conexão dele. Eu acho que é um momento de muita incerteza, viu, Chico? É um momento de muita incerteza onde a responsabilidade fica totalmente sobre o poder público. E é isso que nós estamos tentando fazer as pessoas entenderem, que a responsabilidade é de todos. É um momento delicado, um momento que a gente realmente... Olha só, em 2009, eu era secretário de Educação, nós tivemos lá o problema da gripe H1N1, na época, onde foi paralisadas as aulas. Foi tomar todas as atitudes necessárias, depois se criou a vacina, e no ano passado, em 2019, nós tivemos 14 mortes pela gripe H1N1. O ano retrasado, 20 mortes. Ou seja, as pessoas têm que entender quando a situação é séria e tomar essa responsabilidade para si. Agora, a questão... Pois não, Chico? Não, pode seguir. Eu estou recolocando o Henrique no debate aqui. Sim. Então, só para terminar, é um momento de incerteza ainda. Eu vejo que todas as atitudes tomadas pelo governo até agora foram acertadas em relação ao vírus estar circulando na nossa cidade ou não. 30 dias, como tu bem falaste, nenhum caso confirmado, que bom. O presidente Ronaldo falou agora há pouco que esse foi o tempo que a saúde no mundo, digamos, no Brasil, na nossa cidade, no estado, essa paralisação importante para isso, para que a saúde ela possa se organizar como nunca, né? Hoje nós temos à disposição nossa aí 6 respiradores, um foi para manutenção, nós teremos 7 logo ali adiante, né? Então o hospital, a saúde no todo, ela está se organizando, e nós vamos ter sim casos logo ali adiante, não tenha dúvida disso.
Eu acho que isso é um consenso geral, né? Não vai escapar. Mais cedo ou mais tarde, Canela vai ter casos confirmados, Gramado vai ter, São Chico vai ter, isso vai acontecer. Com certeza, o importante é nós estar preparado, né? A questão é o seguinte, a nossa região conseguiu realmente se preparar durante essa paralisação? Essa é a parte 30 dias sem nenhum interessante, caso, Chico. né? Essa é a parte interessante. Os municípios vêm se reunindo através da associação dos municípios para tomar as atitudes em conjunto daqui para frente mais do que nunca. Isso é importante. Mas, vamos lá, agora eu quero um sim ou não, Luciano, eu vou te apertar um pouquinho. Os Sim, municípios conseguiram se preparar durante esses 30 dias? Se acaso nós tivermos aí uma elevação do número de casos aparecendo, os municípios estão prontos para essa gestão? Estão prontos para enfrentar isso? Estamos melhores do que estávamos, mas preparado com certeza nenhum município está. Luciano, agradeço a tua participação. Ronaldo, vamos começar por ti aí para dar sua consideração final, por favor. Ronaldo? Vamos lá. Tá dando só continuidade no... Oi, tô te ouvindo. Vai, tá me ouvindo? Tuas considerações finais, por favor. Oi. Então, assim, dando continuidade ali, se a gente está preparado ou não, graças a Deus a gente conseguiu se organizar em ter um tomógrafo, ter um raio-x, ter respiradores, se organizar em uma série de coisas, mas precisou a água bater lá, né, para a gente conseguir fazer alguma coisa e se unir. Então, assim, o que isso trouxe para nós nos aprender? Que quando a gente precisa e a gente quer, a gente consegue fazer as coisas. Tomara que não precisamos passar por mais problemas assim para a gente sentir que o remédio é amargo, né? Pô, a gente tem que se organizar. E também tem que fazer umas outras ações ali na frente, planejamento ali na frente para que a gente não sofra mais com isso. Mas para finalizar, queria agradecer aí o espaço. Parabéns, Chico, pela iniciativa de fazer esse debate, essa conversa. Muitas pessoas precisam de informação, tá? Desde quando começou isso, já um tempinho antes dos decretos, a gente teve que fazer um estudo dentro da SIC, a gente teve que estudar, teve que aprender. Eu posso dizer que sei bastante desse coronavírus, do Covid-19, tenho muita informação, até cursos dessa doença já fiz disso dentro da Federação. Muitas cidades se uniram, muitas pessoas estão envolvidas hoje dentro da Federação, que é a união de todos os estados, de todas as entidades. A gente está trabalhando, buscando ações, falando com o pessoal do jurídico, falando com o pessoal da linha de frente, com médicos, enfim. Estreitamos alguns laços, né? E esperamos que essas conversas elas consigam ter uma continuidade, não somente depois do término dessa pandemia, se é que vai ter um término desse negócio, como foi H1N1, surgiu e ainda não terminou, né? E ainda não tem fim esse negócio. Mas esse diálogo ele tem que existir muito mais, tá? Tanto do poder público como do poder privado, das entidades, a comunicação ela tem que existir mais, tá? Então, parabéns de novo pelo debate, continue ele, eu acredito que tem que fazer isso sempre, Chico. Bota isso dentro do teu esquema aí, que tem que chamar outros temas também, e tem N coisas que você pode chamar pessoas fantásticas para falar sobre isso, sabe? Então, é muito enriquecedor isso e a gente tem que buscar sempre aprender mais. Não é por nada que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né, para a gente escutar mais e falar menos. E aí, às vezes, a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Obrigado por ter me convidado, obrigado à mesa que participou aí. E, Chico, se tiver alguma pergunta depois aí para o pessoal, alguma dúvida, pode colocar meu telefone nas redes sociais, não tem problema nenhum, pode passar para as pessoas. Eu não sei tudo, mas o que eu puder ajudar, estou aí para isso, tá? Muito obrigado, gente. Com certeza, Ronaldo, eu que agradeço, tá? E a Folha também está à disposição. Pelo menos nesse período onde nós não vamos estar circulando o jornal impresso, e nós tomamos uma decisão em cima da abertura do comércio, em cima da questão sanitária, em cima da proteção dos funcionários. Estamos trabalhando com uma força maior no digital. Pelo menos nesse período onde nós não retomarmos o jornal impresso e ficarmos só com as edições digitais, nós vamos estar fazendo uma live diária nesse horário das 16h30. Né? Depois esse vídeo fica publicado no Facebook para outras pessoas possam ver em outro horário. Então nós vamos ter sim outros assuntos. Amanhã à tarde nós já vamos ter aí a participação de algumas mulheres falando sobre a questão da violência doméstica e sobre como ocupar
o tempo durante o isolamento e como reduzir essa questão do estresse e dos conflitos. Na quarta-feira nós já temos confirmado o prefeito de São Chico vai estar conosco nesse espaço, o Marcos, né? Então nós vamos dar sequência sim a esse projeto. Ronaldo, muito obrigado. Henrique? Ô, Chico, eu quero te pedir desculpa aí, tive um probleminha aqui, esqueci de botar o celular para carregar e aí caiu a bateria 2 vezes aqui. Tranquilo. Tá, Chico, então indo para as conclusões finais, mas retomando até um pouco um questionamento que você tinha feito antes ali, acho que é importantíssimo tocar nesse aspecto. Eu acho que de fato faltou uma figura pública para nos guiar. Nós, enquanto comunidade, precisamos de liderança, né? Isso em todos os aspectos e particularmente acho que essa falta partiu do nosso presidente da República. Tenho que aqui também meu papel como cidadão, como defensor das instituições democráticas, como pertencente aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, repudiar o que ocorreu nesse final de semana. Acho que não colabora em nada para que a gente possa melhorar esse quadro que a gente está vivendo, né? O ministro Mandetta vinha fazendo um trabalho de conscientização, de informação técnica, e infelizmente não conseguiu levar o trabalho para frente, porque do outro lado tinha, sem dúvida, uma pessoa que estava puxando para o aspecto político isso. Isso tem muito a ver com o que a gente conversou lá no início. Não podia deixar de falar isso, Chico. Te agradecer mais uma vez pelo espaço, dizer que sempre que precisar vou estar aqui. Certamente os tempos são difíceis, né? Mas a gente vai superar com positividade e com informação. Com certeza. Muito obrigado, Henrique. Registrando que o Emerson Salvatore, o Silvio Reck de Souza, o Vladimir Reis, né, a Hanna, a Rebeca Ribeiro, o Elton Drums, o amigo David Keller da Silva, né, que estava aí também na nossa escuta, está o Márcio de Alforte, o Cabelo, que inclusive é um dos nossos painelistas seguidos, ele vai estar conversando com a gente nessas lives aí, o Jaider Carneiro, a Cristina Raman, acho que é assim que pronuncia, Cristina, se eu errei, desculpa, tá, mas é muito H-I-A-I-N num nome só, né, o meu amigo Roger Martins do Corpo de Bombeiros, o Elias da Silva da Costa, né, e eu tenho medo de ler esses nomes aqui em comentário de Facebook pro cara cair numa pegadinha e ficar gravado numa live ligeirinho, né, cara? Mas vamos lá. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Tu tá rindo, né, Ronaldo? Tu sabe o que acontece, né? Os caras vão lá e colocam uma pegadinha pro cara ler, né? E eu vou passar a palavra pro Luciano para ele fazer as considerações finais dele. Fica à vontade, Luciano. Apenas dizer, Chico, que nós, até o momento, nós estávamos vivendo uma crise econômica, assim como uma crise política, podemos dizer, que continua. Agora se aprofundou ainda mais por causa do coronavírus, a questão da crise econômica. O desemprego era muito grande no Brasil. Na nossa cidade não é diferente, por isso que nós lançamos um projeto chamado Canela Empreendedora, né? Assim como o próprio programa para buscar realmente empresas para melhorar o índice de emprego na nossa cidade. Então, só para dizer para as pessoas que acreditem, que façam a sua parte, que tenham responsabilidade por si e pelo próximo, que mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por cima. Eu falei agora há pouco da questão da gripe H1N1, que iniciou lá em 2009, e de lá para cá, infelizmente, depois que se lançou a vacina, as pessoas esqueceram de ter cuidado com lavar as mãos, que é um simples ato, né? Então, que a gente continue tomando essa responsabilidade para si. Chico, muito obrigado pelo convite, viu? E a todos que participaram. Eu que agradeço. Eu tenho aqui mais um registro para fazer do Aires Silva, né, que fala que São Chico está fazendo na entrada da cidade, ele está medindo a temperatura dos cidadãos que entram, dando orientações nos carros, né? Está dizendo que é um belo exemplo a ser seguido, então fica também aqui o registro disso. E a Marlene Benetton, que está dando parabéns à nossa mesa virtual pelo nível do debate. Obrigado, Marlene. Pessoal, eu vou rodar a vinheta de encerramento, tá? Mas eu peço que vocês fiquem conectados aqui para a gente seguir falando fora do ar aqui. Aos nossos ouvintes do Portal da Folha, nossos internautas, muito obrigado. Amanhã, também às 16h30, nós vamos ter uma live somente com mulheres, falando sobre a questão da violência doméstica, né? Vai ser bem interessante, da ocupação do tempo aí durante o confinamento. E ainda relatar aos senhores que
A campanha da Delegacia de Polícia de Canela continua recolhendo donativos e alimentos, né? E às vezes não dá nem tempo. Chega o alimento lá, esse alimento já é entregue e às vezes outras pessoas chegam para retirar e não tem. Então quem puder auxiliar, fica à vontade e ir até a DP de Canela e participar da campanha. Pessoal, fica no ar aí. Aos internautas, muito obrigado, gente. Até amanhã. Aqui é o delegado Vladimir, da Polícia Civil de Canela, para informar que a nossa campanha segue com doações e distribuições de alimentos. Participar aí com o Ronaldo. Mas para dizer também que o número de famílias que tem buscado doações ainda é maior do que o número de pessoas que tem trazido. Então, reforçar o pedido ao todo canelense para que tragam mais doações, para que venham à delegacia, para que a gente possa fazer essa campanha seguir forte, firme, com distribuição em grande quantidade. Traga as doações, participe, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer Canela inteira feliz.